Estamos começando mais um episódio de Metanoia. Hoje, na verdade é terceiro, né, Joãozinho? Terceiro episódio hoje. Terceiro episódio, com a presença ilustre da minha querida amiga Thalita Durães. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, gente. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. A gente que agradece, conhecer um pouquinho do nosso espaço. Metanoia que tem esse propósito de ir através de histórias de pessoas, através desta metanoia, dessa transformação de pensamento, talvez contribuir um pouquinho com as pessoas, né, João? Talvez contribuir um pouquinho com as pessoas e com nós mesmos. Eu estava escutando um podcast ontem, inclusive, e um dos convidados falou que o podcast sempre é uma consultoria. Okay. Então a gente pode colocar dessa forma, porque eu aprendo, você aprende, a Thalita aprende. Sim. Nossa amiga Thaís, que está ali nos bastidores, aprende sempre também. Nossa querida amiga Thaís ali nos ajudando. Aproveito para agradecê-la, porque sempre. Toda ajuda, todo apoio, muito bem-vindo. E queria agradecer também, o pessoal está vendo aí a mudança na nossa identidade visual. Tá vendo? Que maravilha, foi rápida essa, Foi hein? rápida, essa foi bem rápida. Queria agradecer nosso amigo Wesley, que está fazendo para nós toda essa identidade visual, social media. Então, Wesley, já fica aí o meu bom dia e meu agradecimento para você. Sabe uma coisa que eu adoro do João? É a riqueza de detalhes. É assim que mesmo os bons relacionamentos, eles são construídos em cada pedacinho. Obrigado, mestre. Você faltou o quê? Faltou o seguir, né? Tem essa parte que você sempre fala. Nossa também. Nossa senhora, essa eu nunca esqueço, já falei. É o se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Maravilha. Pronto, aí, Tá no vendo? final você repete. No final, eu repito, sempre. No meio ele solta uma dessa também. Mas, Thalita, é como a gente gosta sempre de dizer aqui no Metanoia. Uma boa conversa, a gente já começou aqui, né, nos bastidores, já falando um pouquinho de podcast, já falando um pouquinho de histórias de uma forma geral. Mas eu já vou à pergunta central desse momento, certo, Joãozinho? Vamos direto ao ponto. Lá, contando aqui com a nossa convidada, Thalita. De novo, só trazendo a narrativa do Metanoia, que é essa transformação de pensamento. Sabemos, né, e até a gente no último episódio comentamos da origem mesmo, da essência dessa palavra, que está lá, né, em Romanos 12:2, que é essa transformação, que é esse arrependimento, que é essa mudança de pensamento. A gente só ilustra dessa forma. Sim. Mas qual que foi a gente tem várias metanoias ao longo da nossa vida, né? Mas qual Pelo menos deveria ter, né? Pelo menos essa é a ideia. Pelo menos deveríamos ter. Deveríamos ter todo dia. Todos Exato. os dias, né? Todos os dias. É importante, já gostei disso antes mesmo de fazer a pergunta, né? É interessante. A gente, na correria da vida, quantas vezes, seria importante a gente revisitar, né? Com certeza. Ou seja, retornar, fazer esse movimento de transformação. Talvez que quando a gente sabe, pelo menos, para onde nós vamos, fica um pouquinho mais fácil retornar para a jornada, retornar para a estrada, né? Com certeza. Às vezes algumas coisas saem do caminho, né? A gente pega ali, o caminho é sempre uma grande aventura, né? Mas se a gente tem o norte, fica mais fácil e mais tranquilo de a gente voltar. Tranquilo não seria a palavra, seria desafiador pra gente. Desafiador, eu diria. Meu pai fala muito isso pra mim. Meu pai fala assim: João, como foi seu dia? Se eu falo que foi tranquilo, ele fica bravo, porque ele fala: você não resolveu problema nenhum no teu dia? Ele fala desse jeito. Ó, eu só faço um retrabalho na palavra problema. Eu jogo pra mim isso, tá? Que todo dia eu trabalho nisso. Eu faz um bom tempo que eu deixei de ter problema, como eu gosto de falar. E há um bom tempo deixei de também resolver problemas. Agora nós resolvemos desafios. Desafios. Com certeza. A vida é uma constante, né? Resolução, então, de desafios. Eu ia falar problemas, mas então agora estou aprendendo no Metanoia Que maravilha. a transformar Desafios. a palavra problemas em desafios. Então a vida é uma constante resolução de desafios. Desafios. Né? Posso abrir um pouquinho do porquê de desafio? Eu já Claro. sei que eu já pulei a pergunta, né? Poxa, A gente já vai abrir o leque, já vai aprender. A gente já vai chegar na mais. pergunta. Então, Vamos chegar lá. Prometo, a gente já vai chegar. Mas eu gosto muito dessa meditação sobre desafios, porque problema, talvez, seja para aquela pessoa que muitas vezes quer sair da cama e não consegue levantar. Sim.
seja, para aquela pessoa que literalmente está em uma condição de saúde complexa, que realmente ela não tem como sair daquela situação naquele momento. Sim. Desafio acaba sendo um pouquinho diferente, né? Quando a gente compara uma situação que, nossa, quero sair da cama e não consigo levantar, ali talvez seja realmente um problema. Sim. Né? Ali é algo que foge de um determinado, a gente não tem controle de nada, né? Mas eu acho que foge de um controle ainda maior. Desafio não. Desafio cara, é o todo dia da gente simplesmente seguir o nosso propósito. É um tremendo desafio seguir o nosso propósito todo dia. Um desafio de muitas vezes ir contra a manada. Coloco dessa forma que quando a gente segue nosso propósito, existe uma grande possibilidade de a gente estar indo contra fluxo. Sim. Então, eu gosto de desafios. Tem uma situação na empresa? Desafio, vamos resolver. A gente vai buscar solução para essa situação. Tem uma situação na vida pessoal, vamos buscar também uma solução voltada a esse desafio. E só completando, né, realmente, a gente não sabe o que é ter problemas. Problemas reais são esses problemas que você comentou, né? Uhum. Isso realmente é um problema. Exato. Isso é uma situação muito difícil, né? Uhum. Quando a gente parte para... E aí eu acho que vem uma primeira metanoia Perfeito. a ser discutida. Muito bom. Né? É assim, quando a gente muda, né, a forma como a gente olha para um problema, né, como um desafio, uma oportunidade de crescimento, de evolução pessoal, Com certeza. né? Exato. Então, Com certeza. Ele já se transforma assim, só por você mudar a maneira como você enxerga este problema para um desafio, ele já se transforma numa outra forma ali de situação que você vai vivenciar, como um aprendizado, um crescimento, uma oportunidade de você se desenvolver, né? Então, assim, começando a metanoia, a mudança de pensamento, e gera toda uma mudança ali de reação à situação e aprendizado mesmo, né? Legal. É muito legal. Não, vou meditar, gente. Vou meditar mais sobre isso. E eu gostei da oportunidade. Gostei muito dessa palavra. Uma oportunidade. Bom, você já completou oportunidade de crescimento. Afinal, é do esmagamento que nós conseguimos muitas vezes tirar excelentes coisas. Vou colocar dessa forma, vou ilustrar, já vou embalar algumas coisas. Tudo bem, João? Para você, tudo certo? Para mim, tudo pra ótimo. Para você, tudo bem, Thalita? Thalita? Tranquilo? Ok. Ótimo. Já está nascendo, já a gente faz a pergunta para ela. A gente está ficando interessante nisso, porque sabe que a gente está dando uma seguradinha para a pergunta. A gente está abrindo cada vez Você mais entendeu? também. Eu creio que a gente está despertando muito a curiosidade em quem nos assiste. Curiosidade em nós mesmos, porque a gente fica coçando para fazer a pergunta para a pessoa, para o convidado. Tá vendo? Quase inteligência emocional na prática, né? Na prática. Mas só ia fazer uma reflexão sobre a oportunidade quando a gente muda essa maneira de pensar, problema, desafio, e de se enfrentar. E eu falei um pouquinho do esmagamento. Assim como tem o exemplo da uva, tem o exemplo do azeite, eu gosto de ficar no exemplo da uva, né? Se você pensar desde o quanto vale um cacho de uva, né? Vamos colocar dessa forma. Quanto vale, né, na visão de vocês? Um mais caro, assim, mais top, vamos colocar. Talvez uns R$15, um cacho de uva. Eu acho que você está sendo um pouco generoso. Generoso? Até. 10, então. Eu acho que até um 10 caixinho reais. assim. Então, você está pensando num caixinho. Qual Caixinho. mercado que você está fazendo com? Não, põe a régua assim. Eu acho que Ô, Glória! Tá vendo? Vamos manter, porque eu quero subir a regra dos mercados também, fica tranquilo. Desculpa, mas 10, 15 reais, vamos colocar a régua alta, vai. Vamos mensurar by Renan. Beleza, By Renan perfeito. Mariano. Régua alta, maravilha. Valuation Freestyle. Tem uma página nas redes sociais, inclusive, que chama isso, é muito engraçado. Os caras pegam ali alguns memes desproporcionais de valores e dão risadas em cima. Algumas coisas que sejam pessoas do mercado, sejam pessoas do meio político que falam alguns números um pouco chutados. Ah, entendi. Os caras transformam em meme. E é assim,
Se você pegar pra ficar rolando o feed deles, ele vicia, porque é muito engraçado. Nesse caso, então, o cacho de uva sairia quase os 30, 40, 50. Sem dúvida. Com Mas, certeza. voltando para a meditação do esmagamento, muito boa. Então, talvez vamos manter os 10 reais, 10, 15 reais, tudo bem. Prazo de validade de um cacho de uva, por exemplo, primeiro fora da geladeira, ok? E depois dentro da geladeira, pode ser? Então, fora da geladeira, prazo de validade de um cacho de uva. Quantos dias? Talvez... Fora da geladeira, Um dia quente. Vamos pensar que em uma semana você começa a perceber assim que... Que não vai rolar? Vamos colocar isso, tá? Que eu também não sou a melhor dessa metanoia, tá? Ok. Da uva. Mas vamos tentar. Vamos Tudo pensar bem, uma perfeito. semana. Então temos aí uma semana, beleza? Ótimo. E dentro de 10 dias? Tudo bem, dentro de 10 dias, tranquilo. Perfeito. Então, perfeito, a gente tem uma primeira visão, dados, né, vamos falar assim, relacionados à uva. E quanto pode custar uma garrafa de vinho? Pode custar cara. muito caro, né? Depende muito. Vamos colocar aí questão... Alto valor agregado, posso alto colocar valor assim? agregado, e assim, tá, beleza, a gente vai no supermercado, uma básica, R$49, aí a partir daí... Aí joga a mesma régua da uva agora, tá? A gente tem garrafas de vinho que custam um carro, Exato. casa, depende muito, né, Perfeito. do processo todo, né? Céu é o limite quase, né? Então, vamos colocar uma garrafa de vinho muito bom, a gente sabe que tem alto valor agregado. Prazo de validade, se tem algum sommelier que está ouvindo nesse exato momento, vou tomar todo o cuidado para falar o seguinte. Nos perdoe pela ignorância. Nos perdoe, né? Mas eu vou tomar aquele cuidado e falar assim, tem prazo de validade, vou colocar dessa forma, mas ele é grande, vou colocar só assim, tudo bem? Aí eu respeito os sommeliers, ficam tudo certo e ninguém briga comigo, ok? Aquele tempo vai virar vinagre, vamos Ok, colocar perfeito. Então, fazendo uma primeira comparação, mas caramba, o vinho não vem da uva? Sim. Sim. Mas qual que foi o processo que a uva passou para poder se tornar um excelente vinho? Então a uva ela foi esmagada. A uva ela foi esmagada. Posso colocar aqui pisoteada. Pisoteado, eu ia falar o Certo. pisoteado. E aí... Por uma velhinha no sul da Itália. Ok. Não vou entrar tanto no processo, mas ela é esmagada. Tem o processo da fermentação, tem o descanso. Existe um tempo para que aquilo torne-se um bom vinho. Para que o valor, né? O valor seja agregado. O valor seja até mesmo elevado. Olha, o valor seja elevado, mas isso veio do esmagamento. Assim como o azeite. O azeite, por sinal, ainda ele tem que ter uma pressão considerável, porque senão você só faz sabão. Então, moral da história, quantas vezes na nossa vida nós não temos que, talvez, ser sofredores, esmagados, enfrentar esses desafios, para que a gente na outra ponta tenha mais valor agregado. É o famoso no pain, no gain. No pain, no gain. Então, sem a dor, talvez não tenha esse ganho. Mas quando a gente fala dessa dor, vai muito onde a gente deposita nosso pensamento, lugares, pessoas, conhecimento. E isso também é a essência de metanoia. É a forma como você enxerga esse problema realmente, né? Exatamente. Então, se você tiver uma mudança de mentalidade diante de toda a diversidade que você vive, eu costumo brincar assim, né? Eu falo assim, como que nós somos? Nós somos aquela criança que está no supermercado e aí ela está no meio do corredor. Eu quero. Pedindo Querendo pai, a uva do Renan. Eu quero. Querendo a uva do Renan, verdade. A uva de 15 reais do Renan. 10. 10, ele mudou. Mudei. Se arrependeu, ele se arrebenta nóia. Exato, mudei. Depois eu tenho nos 10. Então você é aquela criança diante de um problema que se debate contra o chão, né? Sim. Ou você, quando você tem um desafio, né? Quando você Exato. tem um desafio, você aceita. Eu acho assim, o primeiro passo é a aceitação. Nós somos humanos, como seres humanos nós somos pessoas que têm emoções e Sim. nunca vamos deixar de ter, eu acho que o dia que não tiver, isso é um problema. Com certeza. Mas assim, as emoções, elas são naturais, né, de nós. Então o que a gente até pode se entristecer, se Sim. enfurecer, é um momento.
Mas a gente tem que ter a aceitação, né? Aceitação, aceitar esse desafio, né? Esse problema, dependendo do que você vier, do que você tiver que viver, e você buscar uma solução. É a forma mais prática de que você saia logo desse desafio, desse problema. Porque se você se debate contra ele, se você não aceita o problema que você está ali se dando, né, dando na sua frente ali, você tarda a sair dele. Porque você está se colocando contra. Quando você, então eu vou aceitar tudo. Não, você tem que escolher as coisas das quais você vai, né, se colocar. Mas primeiro, um problema da qual você não tem o que fazer, né, e é algo que você de fato tem que viver, então aceita, porque o quanto antes você aceitar e buscar soluções para que você saia desse problema, melhor vai ser e mais rápido você vai sair, né? Perfeito. Então eu acho que isso é a primeira, uma metanoia muito importante, a forma como você enxerga um problema, um desafio, né, e você buscar aceitar. E entender que às vezes você só precisa passar por ele, aceitar para que você passe o quanto antes por ele, né? Entendendo ali dentro da tua capacidade, de cada problema. Eu sei que tem suas particularidades, mas, né, que não adianta ser aquela criança no corredor e aí você vai ficar lidando com aquilo ali, vai ficar lidando com aquilo ali e você não passa por aquilo. Então eu vou falar a minha experiência quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma situação, um desafio. Assim, eu tento entender primeiro quais são as minhas parcelas de culpa ali dentro daquela situação, mas a culpa num quesito assim, né? Perfeito. Culpa no sentido, quais foram as minhas atitudes não legais diante dessa situação, o que eu tenho que aprender com isso, por que isso aconteceu, o que eu fiz que não foi bacana, quais são os próximos passos que eu devo, né, ter quando eu tiver uma situação parecida. Então, eu sempre tento analisar, quando tem um problema, as minhas falhas. Eu acho que esse também é um outro exercício que eu aprendi. Tudo isso que eu tenho falado, que eu tô falando, né, gente, é um aprendizado e eu tô aprendendo todo dia. Mas olhar pra mim primeiro, antes de julgar e culpar o outro diante de um problema, eu acho que já é um caminho também muito mais fácil, porque você... É legal que eu falei isso no primeiro episódio. Eu falei isso no primeiro episódio e tudo vai conectando sempre, toda hora. Vou já colocar uma na mesa, é impressionante, né? A gente sempre revisita, né? O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito, né? Então, o estarmos aqui agora sempre tem um propósito maior, como eu gosto de colocar. E pegando o primeiro ponto que a Thalita colocou, que eu falei, nossa, isso faz total sentido. O plano de Deus é perfeito. Então, se nós estamos passando por esse desafio e por problema que a gente colocou, né? Se a gente estamos passando por esse desafio, tem um porquê, tem um ensinamento. Então, nós aceitamos e entramos em contato com ele para a resolução. Isso que eu achei fantástico, na essência da fala. E entramos em contato com ele, porque o quanto a gente for deixando ele embaixo do tapete, como eu gosto de falar, e muitas vezes, né, tem aquela frase que o pessoal fala, não, o tempo cura. Você está tendo tempo de qualidade? Você está olhando para essa situação? Você está buscando realmente resolver ou você está deixando o tempo passar? Porque, cuidado, muitas vezes vai ficar muita coisa embaixo do tapete. Muitas vezes o monstro fica grande demais. Então, quando você traz isso, né, uma hora eu falei assim, cara, que interessante, isso faz total sentido. Porque o plano dele é perfeito. Vem para nós aceitamos. Entramos em contato com ele para poder resolver. E logo em seguida você soltou algo que eu acho assim, é tão fantástico. Eu confesso que eu ministro muito isso, eu também inteligência emocional, mas você já soltou uma autorresponsabilidade. E isso é sensacional. Sensacional. Exato. E também, assim, é legal que a Thalita falou algo que a gente tem que separar. Eu posso entrar e fazer parte do problema, ou eu posso entrar e ser a solução do problema. Perfeito. O que é mais fácil? Às vezes é muito mais fácil você sentar no problema e falar aqui, ó, esperar acontecer e você fazer parte do problema cada vez mais. Você só vai ali incorporando. Você vai incorporando. Parte do mais do mesmo, né? Você vai deixando o problema entrar.
Daqui a pouco o negócio já tá na sua mente. Daqui a pouco você já perdeu o sono. Daqui a pouco você perdeu o apetite. Daqui a pouco você perdeu vontade de trabalhar. Quanto que, na verdade, às vezes era só você sentar, conversar com alguém, ou entrar em algum lugar, ou até mesmo, porque não, emitir um boleto. Tá vendo? Tem problemas no Tá negócio que resolvido. nós resolvemos dessa forma também. Exatamente. Tá resolvido. E isso é interessante, que agora, ainda mais conectando com o nosso tema, está totalmente conectado, né? Quando a gente traz esse né, metanoia, Sim. você vê o quanto já vai surgindo, não sei se fica visível a parte de lugares, pessoas e conhecimento. Agora eu vou abrir um pouquinho Sim. mais nessas três caixas, Mas o tá? problema está relacionado ao conhecimento. Mas ó, Às vezes, basta você se capacitar que você resolve. mas E aí se que tá. capacitar, né? Vou comprar um curso de 6 meses, 2 anos. Não, E procura coisa rápida. o mais importante, desculpa, colocar o bumbum na cadeira, pagar o preço É. para Sempre. adquirir. Poucos pagam o Sempre, preço, né? sempre. É assim, Exato. você vê que as pessoas elas querem o sucesso, Sim. né? Elas querem o sucesso, elas querem mas o quanto elas querem, né? Porque tem toda uma diferença de você querer, mas o quanto você quer, Exato. né? Porque assim, para Exatamente, você perfeito. ter o sucesso, é assim, poucos chegam lá, né? Exatamente. Poucos chegam lá. Se a gente fosse parar, né, para pensar sobre isso, se a gente pensar em nós mesmos, nós já somos vencedores até por nós estarmos aqui, né? Foi Com todo um processo certeza. biológico onde a gente venceu. Com certeza. A Exatamente. gente venceu ali diante de todos os concorrentes, a gente tá aqui. Exatamente. Mas às vezes as pessoas se esquecem dessa lei base, porque se você parasse para pensar que você já é um vencedor, Exatamente. né? E você falar assim, não, cara, eu já sou vencedor, então agora é um outro desafio, é um outro desafio. Mas assim, o pagar o preço, voltando para essa questão, são realmente poucos, né? São Pouquíssimos. pouquíssimas pessoas que querem pagar o preço, porque é difícil. O crescimento e o desenvolvimento pessoal, ele é doloroso. Com certeza. A gente, para Sem passar dúvida. para né, o processo do azeite, é uma pressão gigantesca. É doloroso. Vamos pensar que se a gente fosse um azeite, uma né, como que Uma fala? azeitona. A oliveira eu ia falar. Exato. Se a gente fosse uma azeitona, né, a azeitona mesmo, olha a dor que a gente sofreria para a gente ter o processo do puro azeite, Exato. né? Então, assim, é extremamente importante a gente entender que para todo crescimento, né, desde que você entenda que também o que você quer. Às vezes as pessoas, existe uma culpa muito grande quando se pensa assim, poxa, mas eu tô aqui conversando com o Renan e o Renan tá falando dos sonhos dele, das vontades dele, e eu não compartilho, não é o meu objetivo de vida. E tá tudo bem, as pessoas elas precisam Exato. entender que Sim. cada um tem o teu objetivo, cada um tem o teu foco de vida, cada um tem a tua vontade, desde que você entenda qual é a tua, né? Porque as Exato. pessoas elas não podem viver no mundo sem entender quem elas são realmente, de fato. As pessoas não param para pensar nisso. Exato. Eu confesso a vocês que há alguns anos eu vim fazendo essas perguntas, mas eu não, né, eu tenho 34 hoje, eu fiz isso recentemente, né? Perguntas assim, cara, quem eu sou verdadeiramente, né? O que eu busco para minha vida? O que eu quero? São perguntas que, se a gente tem elas esclarecidas dentro de nós, quando a gente vê evoluções de outras pessoas, quando a gente vê sucesso de outros que não estão, né, baseado ali com o que você busca para a tua vida, aquilo ali não te machuca. E não se trata de você olhar para a vitória do outro e você ter inveja. Não é isso. Às vezes as pessoas se doem por não ter conseguido também ter um sucesso. Mas o sucesso daquela pessoa não tem nada a ver com o sucesso que você busca para a tua vida. Então é diferente, né? Totalmente. Então você pensa o sucesso do outro, né? Poxa, é dele. Que bom, eu tô feliz por você. O meu sucesso é outra coisa. Sim. Né? E o que é sucesso, né? que é Isso sucesso, já... Eu lembrei de uma frase de Bob Marley de muito tempo. Cara, resgatei, fui lá atrás. Onde um jornalista chega até ele e pergunta: nossa, você é sempre uma pessoa de muito sucesso, ganhou muito dinheiro. Como é ser essa pessoa de sucesso? Ele olha para o jornalista e fala: bom, seu sucesso está baseado no quanto a pessoa ganha? Ele, sim, tal. Ele falou: então, cara, eu não sou uma pessoa de sucesso. Porque sucesso para mim é outra coisa.
Então, sucesso é aquilo que eu entrego para as pessoas através das minhas músicas. Então, nesse ponto, sim, eu sou uma pessoa de sucesso. Até no último podcast eu falei de umas reuniões, uma reunião que eu tive, que eu lembro que a pessoa falou assim para mim, falou, nossa, mas você, com esse seu pensamento do servir, com esse seu pensamento do entregar, talvez você não seja uma pessoa rica de sucesso, né? Aí eu falei para ele, cara, fica tranquilo, mas eu sou uma pessoa rica, né? De sucesso, só que não do viés monetário. A minha entrega traz realmente essa riqueza. E aí, revisitando, pescando tudo isso e voltando numa parte que é tão importante a gente falar aqui e agora, já vai chegar a pergunta para a Thalita, não menos importante, na verdade o mais importante é que o assunto está tão bom, mas ele vai se estendendo, mas o pagar o preço e a disposição para isso, porque eu vejo inúmeras pessoas que elas querem, né? Elas querem ter, né? Ter essa visibilidade, ter esse sucesso, mas não estão dispostas a pagar o preço, e eu vou nomear um pouquinho esse preço, o preço da constância, o preço do dia a dia, o preço do todo dia você está lá firme no seu propósito, se dedicando, sendo muitas vezes o primeiro a entrar, o último a sair. Não estou falando para você viver muitas vezes debruçado num trabalho, não estou falando isso, estou falando viver realmente o seu propósito tem um preço, e talvez um dos nomes desse preço é constância. Quando a gente lembra disciplina, aqui, né? Disciplina. Quando a gente lembra aqui como que a gente tem resultado numa dieta, todo dia ou deixando de comer um final de semana? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Às vezes o final de semana é o momento que você tem para até sair um pouquinho. Exato. Mas você vê que o resultado advém da constância. Mas eu passei por um processo desse. Eu quando eu era mais novinho, ali, entre meus 12, 13, 14 Logo anos. ali então. Logo ali. Que isso, hein, Logo cara? ali. Que maravilha. Já são mais de 10 anos. Eu era obeso. Caramba, Eu era não sabia, obeso. cara. Sério, eu fui obeso. Maurício, que nos escuta agora, não sabia dessa, hein? Mas tudo bem. Maurício, o Renan não sabia dessa, mas, cara, foi obeso. Eu com 12 anos, 11 anos, pesava 80 quilos e era mais baixinho que eu sou hoje. Então, era um desafio. Sim. Era um desafio, porque eu não... Cara, educação física eu não aguentava correr. Tinha educação, na nossa época, tinha educação física na escola. Sim. Eu não sei como é que é a grade escolar mais, mas tem escola que hoje não tem. Tinha educação física, eu sempre amei futebol, então eu não conseguia jogar futebol porque na época não, sempre fui goleiro, não chegava na bola porque era muito pesado. Então assim, eu passei por essa metanoia. Sim. Hoje com quase 26 anos, eu não peso 80 quilos. Sim. E sou um pouco mais alto. Claro, peso quase 80 quilos, porque eu cresci em estatura, a musculatura se fortaleceu, só que não tem aquele percentual de gordura que eu tinha há 10, 12, 13 anos atrás. Aí teve o momento da escolha, talvez a escolha derivado a um dos valores que é a saúde, e aí em cima disso... Que estava se deteriorando, imagina Perfeito. um menino de 12, 13 anos com colesterol alto, Cara, você tá vendo que muitas vezes, e aí vem uma reflexão ou uma meditação. Sim. É interessante quando muitas vezes a gente tem que chegar no extremo para a gente começar a fazer essa metanoia, essa Sim. mudança de pensamento, depositar nosso pensamento em outros lugares e, logicamente, mover nossas ações. Então você vê que, tipo, talvez, será que a gente tem que chegar sempre no extremo, só pegando o seu exemplo, puxando pro gancho, mas você vê que teve uma escolha derivada de um pilar que estava sendo realmente afetado, assim como eu gosto de falar de outros pilares, né? Pilar da saúde, pilar da família, pilar do trabalho, pilar da espiritualidade, que para mim é meu pilar principal. Então talvez a gente tenha que, todas as vezes a gente tem que conhecer o vale para tomar algumas decisões, para que a gente, faça uma mudança e retorne, mude muitas vezes esse pensamento, para que a gente, vamos falar assim, tenha sucesso. eu não esperei ficar insatisfeito com a estética. Era assim, a saúde estava explodindo. Eu falei, cara, Tem que fazer alguma coisa. não vou chegar lá nos 20. Mas é aí que tá. É por isso que nós estamos aqui
agora, e essa é a essência do que a gente tem a dividir, contribuir com as pessoas. Talvez aí, de todo mundo que vai escutar a gente, ou ver a gente nesse exato momento, talvez um pouquinho, né? Fique com elas. Eu falo que eu sempre tenho um propósito muito grande, é que em cada momento que nós participamos, atuamos, é que a gente sempre sai um pouquinho melhor de como a gente entrou. E aí chegando, estamos melhorando nisso, hein? Estamos melhorando nisso, hein? Estamos ficando bem. E aí chegando, acho que na ideia central, ainda mais com a nossa querida convidada Thalita Durães. Muito obrigada, gente. Doutora Thalita Durães. Você vê que a gente nem fez a apresentação ainda, mas uma empresária de mão cheia, uma profissional maravilhosa, sou suspeito para falar. E uma coisa a se observar, tivemos 2 episódios com convidadas, mulheres empresárias. Exatamente, cara. E aí? Isso é fantástico. Isso é fantástico cara. Eu demais. acho isso mulherada tá muito mais forte, pô. Cara, aquela boa e velha história, sempre foi assim. Sempre foi assim. É importante a gente deixar claro isso. Bom, mas Thalita, fale pra gente, qual foi, dentro de todas as metanoias da sua vida, qual foi aquela metanoia, aquela mudança de pensamento que fez com que literalmente tivesse uma mudança, uma transformação na sua vida? Olha, gente, assim, não foi planejada essa conversa. Tudo bem, essa é a ideia. Não foi planejada. Fica tranquilo conversa, que a gente vai costurando. Não está combinado isso, por favor. Okay. Mas assim, eu não posso deixar de falar a minha verdade, né? E Sim. a minha verdade é que assim, dentro de todas as metanoias que eu tive, né? Eu tive uma criação assim, bem complexa, bem difícil. Acho que o Renan nunca tivemos a oportunidade de contar sobre isso, né? Eu tive assim, eu já sou fruto de uma gravidez indesejada, então aos poucos meses ali de vida na barriga da minha mãe, eu já tinha data e hora para sair. Minha mãe, ela era mãe solteira, né? Não era casada. Naquela época era bem complicado isso, então assim, minha mãe estava bem decidida a realmente abortar. Depois teve meu pai, que daí ele não teve presença na minha vida. Até os mais ou menos 5 anos, assim, depois eles acabaram decidindo optar por manter, né? Sim. E dar o suporte para minha mãe e tal, mas não continuaram juntos. Até 5 anos de idade, eu morei com uma família, com a minha tia, né? Que era como se fosse minha mãe. Minha mãe trabalhava fora e morava sozinha, e eu via minha mãe de finais de semana. Depois minha mãe começou a se relacionar com meu padrasto e assim, é toda uma situação complexa de criação, né? Sim. Foi uma vida um pouco difícil, né? Nesse sentido, existem dores muito maiores, eu não estou questionando as dores das outras pessoas, mas dentro da minha realidade eram dores, né, que a gente passava. A minha primeira metanoia assim, veio quando eu estava mais ou menos na adolescência, onde eu tinha grandes conflitos com meu padrasto, assim, era bem difícil, sabe? A nossa relação era uma falta de aceitação da parte dele, eu acredito, e de forma totalmente perdoada, há muitos anos atrás já, eu zero problema com isso, entendo e tá tudo bem. Hoje a gente tem relação e tudo de próxima. Mas a minha primeira metanoia veio com essa idade aí, mais ou menos na adolescência, porque eram tantas crises que vinham, assim, sabe? Parecia que eram tantas coisas, uma atrás da outra, uma atrás da outra. A minha primeira metanoia foi pensar assim, cara, eu não tenho o que fazer. Eu tava pensando até já em desistir, sabe? Quando você tava naquele fundo do poço e trazendo para você o que você estava falando, que ele estava dizendo sobre, né, a saúde. Eu acho que às vezes na vida, o ser humano, ele acaba se permitindo chegar no fundo do poço, e eu acho que é providencial que isso aconteça, porque eu acho que quando você está lá no fundo do poço, você não tem outro caminho a olhar para cima. Quando você olha para cima, daí você entende, né, o sentido de tudo. Então eu acho que a gente às vezes acaba chegando nesse fundo do poço pra gente só poder conseguir olhar pra cima, que é Deus que vai, né, suprir todas as coisas. Mas assim,
né? Não, maravilhoso. Mas assim, e aí eu lembro que eu tava numa fase assim, a adolescência por si só já é complexa. Eu era uma adolescente bem tranquila, eu sempre fui bem tranquila. Mas nessa fase, depois de tanta diversidade, eram muitas brigas, minha mãe não se indispunha muito assim com essa situação e tal. E eu lembro de estar tão cansada, eu lembro de até pensar besteira e falar assim, gente, tô cansada, nossa. Aí sabe quando você não quer mais nem viver? Você tá cansada de tanto estresse, de tanta luta, de tanto... Sim. Você tá naquele Esgotou. fundo do poço, assim, sabe? No vale, literalmente. No vale, No exato. vale, E eu lembro que eu pensei assim, gente, mas não é isso. Não é isso. Eu acho que isso não é o que eu quero pra mim, sabe? O que eu queria pra mim? Eu pensei, poxa, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero evoluir, eu quero crescer, e eu vou fazer o quê? O que eu posso fazer? O que tá aquela autorresponsabilidade, né? O que tá dentro da minha possibilidade fazer para que eu possa nunca mais passar por essa situação e poder mudar de vida. Então eu trouxe para mim aquela responsabilidade e falei, bom, eu preciso ser alguém, eu preciso ter uma profissão, eu preciso ser independente. Essa foi a minha busca. Então a minha grande mudança, assim, e primeira foi pensar que eu não queria viver, né? Eu não queria me afundar mais. Sim. Eu queria uma mudança de vida e a mudança ela dependia de mim. A minha autorresponsabilidade diante dos problemas e de entender qual era a minha, né, Thalita, o que você pode fazer, o que cabe a você. Para de ter, as pessoas elas têm que agora, parar de terceirizar a culpa, Nossa, frase né, parar fantástica. de vitimizar, assim. Todo mundo tem as suas dores. Se a gente sentar aqui com o João e só falar da vida do João, ele vai falar, nossa, tem várias dores. Você tem várias dores, eu tenho várias dores. E não se trata sobre dores, se trata sobre o que você faz com essa sua dor. Vai fazer né? Então, assim, naquele momento eu falei, bom, só depende de mim agora. E aí, o que eu falei, bom, eu preciso usar o quê? O estudo. Eu vou estudar. Porque daí eu vou tentar ser alguém para nunca mais me colocar numa situação dessa. E foi o que eu fiz. Dentro daquela situação ali, segui estudando, me formei, né? E essa foi a grande metanoia da minha vida. Mas assim, tiveram várias outras, né? Sim. Metanoias de relacionamento. Eu sou casada há 13 anos e eu tenho... Um abraço pro Raul. Sou casada há 13 anos, a gente tem, né, o relacionamento, o casamento, ele é uma sociedade, né? A gente tem que ali... Sim, a gente assina um contrato. Exato, a gente tem que entender ali que o outro veio de uma criação distinta, né? Sim. A gente tem opiniões diferentes, a gente tem crenças diferentes, a gente tem formas de agir diante de situações diferentes. Sim. Então, houveram outras metanoias ali, mudanças de pensamento de que... porque baseado no que eu vivi, nas minhas crenças, aí a gente traz para a nossa vida, né? Muito do que a gente viveu, né? As verdades que contaram para nós e que a gente repete para nós mesmos, eu trouxe para minha vida de casamento e tiveram algumas divergências de pensamentos, de ações e eu sou uma pessoa prática, assim, eu acho que isso é favorável para mim até então. Eu tenho um problema, eu caço uma solução, sabe? E aí dinâmica. Porque não tem o que fazer, eu tenho que caçar uma solução. Vamos adiar, né? Vamos eu resolver. tinha alguns pontos que eu não concordava. Eu falava assim, gente, não, peraí, vamos resolver isso aqui. Aí eu fui lá, busquei uma terapia que, por sinal, é muito válido. Importantíssimo. Me ajudou demais. A terapia eu fiz por 5 anos, por 3 motivos diferentes. Né? Uma pessoa excelente, maravilhosa. Eu fiz o primeiro ponto da minha terapia foi por relacionamento, né? Então, dificuldades nisso que eu tô falando pra vocês, de concordância em alguns pontos. Segundo, pela maternidade, eu tenho uma filha de 6 anos. E a independência pra mim era um ponto tão forte lá, lembra? Sim, exatamente. De casar, de ser mãe, era toda uma coisa que ia acontecer comigo, que assim, eu ia perder um pouco do controle da minha vida que eu tomei pra mim. Desde aquele dia lá que eu tomei aquela decisão, né? Então foram coisas que eu tive que trabalhar, foram metanoias que eu fui desenvolvendo para que eu pudesse crescer e desenvolver, né? Nessas coisas que foram acontecendo na minha vida. E a terceira pelo empresarial, né? Quando eu me tornei aí uma empreendedora, diversas coisas que eu tive que trabalhar em mim para que eu conseguisse ter uma qualidade de vida, né? Mas assim,
por que eu falei que não foi programado, Exato. planejado, não foi combinado? É que, assim, gente, a minha maior metanoia foi, assim, a minha espiritualidade. Por volta dos 30 anos, com a minha filha, eu sentia que eu queria que a minha filha tivesse mais da presença de Deus na vida dela. Eu acho que nós, né, a palavra diz que ensina o teu filho no caminho e dele ele jamais vai se desviar. Amém. Então, eu entendi que, como mãe, eu tinha uma obrigação, né, de colocar ela no caminho. Isso não é garantia de nada. Garantia só Deus tem sobre as coisas. A gente faz a nossa parte, né? E conta com a misericórdia dele para que ele abençoe. Mas assim, a gente, né, a gente faz a nossa parte. Perfeito. Então eu falei, não, preciso colocar a Lívia, né? E fui. Eu não tinha, eu vim de uma família católica, eu andei por algumas religiões, assim, todas com o âmbito de buscar Deus. E eu acho que a gente não tem, a questão religião ela afasta as pessoas, né? E na verdade, se a gente fala do amor de Deus, a gente está unindo todo mundo. Então, Exatamente. Então assim, chegou um ponto onde eu comecei a levar a Lívia para uma igreja e querendo que ela estivesse mais vivenciando esse ambiente. E aí foi quando Deus foi me transformando e assim eu tive a minha transformação de vida mesmo a partir, né, da minha mudança, a minha metanoia ali foi pela espiritualidade, né? Quando eu aceitei Jesus como o Senhor e o Salvador da minha vida, entendo o amor de Deus por nós, eu falo, gente, tudo mudou. E não é que a minha vida ela virou um conto de fadas, não tem nada a ver isso. Mas assim, é como a gente estava falando lá no começo, os problemas eles se tornam desafios. E os desafios começam a ficar menores. A gente tem uma percepção diferente de vida. A gente começa a entender que assim, sabe, a gente está aqui exatamente para evolução, para amor, para doação, para entrega. Isso que vocês estão fazendo aqui é doação. É uma doação. Porque assim, vocês estão de forma a contribuir para a vida das pessoas. Então isso aqui é uma doação, isso aqui é amor de Deus, né? Então a gente tem esses momentos aqui que você faz. E a gente faz durante as suas conversas com as pessoas, que são doações, são entregas, né? Sim. Então, assim, isso é o amor de Deus, sim, né? A gente tem que parar de falar de religião e falar do amor de Deus, que a gente une todo mundo no mesmo propósito, né? Exatamente. Então, a minha grande metanoia foi essa. Eu me transformei como pessoa, eu tinha, baseado nas minhas crenças, eu falei pra vocês que eu fiz terapia, me ajudou muito, eu acho que é válido. Eu acredito não, né? Na verdade, é uma verdade absoluta, nós somos corpo, alma e espírito. Então, assim, o corpo, ele tem que ser tratado. Quando o João falou assim, olha lá, o meu corpo, ele tá pedindo ajuda. Exato. Então, eu fui lá e busquei uma ajuda pro meu corpo. O corpo, ele precisa ser tratado. A gente tem que tratar a nossa alma, a nossa mente. Sim. Eu escuto muito um cara, que ele, não sei se vocês já ouviram falar, chama Jacob Petrie. Perfeito. Ele fala que a mente mente. A nossa mente, ela mente pra gente o tempo todo. Então, se a gente não tomar cuidado com a nossa mente, sabe, é extremamente perigoso. O como que a gente se boicota, o como que a gente pode se autodestruir. Até se me permite, Thalita, e quanta coisa maravilhosa, eu vou falar que estende mais 2 horas de podcast, por gentileza. Hoje a gente vai até as 11. Não, hoje nós vamos até as 11 tranquilamente, mas se a gente já... Gente, olha, eu estendo. Não, que fantástico. Eu vou falando, vocês vão me cortando aqui, pelo amor de Deus, não. De forma alguma, estende até as 11 que tá maravilhoso, essa conversa aqui, gente, rende demais. Mas se a gente, a mente para nós, e eu vou falar assim que é constantemente, né? E se a gente pegar, você colocou daquilo que é das nossas crenças, né? Ou seja, da nossa visão de mundo e crenças, a gente fala desde aquilo que é hereditário, social, as experiências que nós vivemos, isso move o nosso comportamento. E aí quando teve essa transformação, algumas, né, dessas transformações, e confesso, foi muito legal, agradeço muito por saber um pouco mais desse lado da história. Confesso que a gente, tudo tem, né, de novo, um plano perfeito, e eu me identifico muito com essa jornada, né, e essa mudança de pensamento e falar assim, não, cara, eu não quero ficar onde eu estou. Eu não quero estar neste lugar. E quando eu falo lugar, trazendo para a metanoia, eu não quero depositar mais o meu pensamento aqui.
eu quero depositar meu pensamento aqui. E quando a gente fala que a mente mente, é que a mente, devido a nosso até fator de crença, que são anos de construção, como é difícil a gente pegar o nosso pensamento e depositar em outro lugar. Por isso que nossa mente mente constantemente. Então, esse primeiro exercício da metanoia, quando eu falo em lugares, eu não falo somente do lugar ambiente, do aqui e agora. Mas é que interessante que, neste momento, estamos aqui e agora, de corpo presente, mas também de quê? De pensamento. De pensamento. Sim. Por isso a entrega torna-se genuína. Por isso vem o servir. Por isso vem a essência que acredita também, viu, Thalita e João também. Se a gente não servir, de nada serve. De nada serve. Isso, quando a gente pega até para o campo da filosofia, de uma forma geral, muitos trazem, se não servir, nada serve. Gosto de conectar sempre com o nosso Pai amado, nosso Deus, que realmente, se não servir, de nada serve. Exato. Talvez o nosso propósito seja servir através dos nossos trabalhos, servir através das nossas conversas, mas servir dentro de um propósito maior. E aí, quando nós falamos do depositar o pensamento, me corrija se eu estiver errado, quando você mudou o pensamento, aí automaticamente você começou a também conviver com outras pessoas. A gente também vai mudando, mesmo sem perceber, a gente vai mudando as pessoas que estão ali na trajetória conosco. Eu fiz um curso ano passado, eu estou refazendo ele, porque ele é online, então você tem a oportunidade de você refazer, e o quanto que é legal você entender, Legal. né? Esse curso ele chama lapidação. É muito legal, porque lapidação, né? A gente é uma pedra bruta Exato. e a gente vai ser lapidado. Perfeito. Então são algumas questões que você faz para você mesmo e o quanto que é importante você entender, baseado no que você no que você quer, e aí a partir de então tudo começa a fazer sentido. Quais são os ambientes que eu estarei? Quais são as pessoas com quem eu vou conversar? É extremamente importante, porque assim, porque se você não você precisa dar uns unfollow na sua vida. Exato, exatamente. Sabe? Porque assim, o que não tá... Deixar de seguir. Perfeito. Você tem que deixar Muito de bom. seguir algumas pessoas, porque assim... Adorei. E com respeito, sabe? Com maior respeito. Sim. Com a maior humildade. Não que a gente se coloque na postura de tipo... Ah, mas eu sou... Não quero, tal. Não é essa a questão. Mas a questão é você... baseado no que você está buscando para a tua vida, existem coisas que cabem nela e tem coisas que não cabem, e tá tudo bem. Perfeito. Respeito sempre em primeiro lugar. Onde não houver respeito, não há nada. Mas assim, você saber com quem você anda e quem você conversa, porque a gente é de acordo... Nós estamos de acordo com o nosso ambiente. Perfeito. Então, o que conversamos, o que falamos, como agimos, as pessoas que elas são tóxicas, infelizmente, é claro que eu acredito muito numa coisa... que ou você contamina o ambiente ou você é contaminado. Sim. Então, assim, se você está... A gente precisa levar a luz para as trevas. Exatamente. Então, às vezes, um ambiente onde pessoas estão ali de forma equivocada, né, vivendo de forma equivocada, pensamentos equivocados e tal, não é que você não deva ir. Talvez você tenha que ir, porque esse é o amor de Deus. Exatamente. Então, você vai nesse ambiente e você tenta contaminar essas pessoas com amor, né? Com o bem que você pode trazer para elas. Se você percebe que ali não é um campo, então não é um campo que você deve estar. Sabe, Thalita, é tão maravilhoso isso que você coloca, que alguns dos meus processos de mentorias, eu até fico pensando e falo, eu tenho que estar lá. Eu tenho que literalmente estar lá, fazendo aquilo que eu preciso fazer. E na hora que você estava falando, se eu pudesse, né, contribuir da seguinte forma, você falou do respeito, né? Na hora vem para mim, e a unificação foi uma outra palavra que você trouxe também, que isso realmente é o amor de Deus, né? É unir. Eu trago para minha vida, coloco isso em direcionamento em tudo que eu faço. Entender, compreender, respeitar, e aí vem, talvez não fomentar aquilo que não está de acordo com a sua crença. Sim. Então, quando a gente entende, compreende e, principal, respeita, você só se coloca numa posição de, se eu acredito, fomento.
Se eu não acredito, não fomento. Não sei se é muito romântico o que eu vou falar agora, mas talvez inúmeros problemas, inúmeros conflitos, inúmeros, ódios arrastados que hoje nós temos na sociedade, de uma forma geral, fizessem um pouquinho mais de sentido que todos, independente de raça, cor, credo, religião, buscasse mais entender, compreender, respeitar. E aí, fomentar ou não fomentar, porque está conectado com a sua crença. Sim. Isso, eu conectando, né, de levar luz. E muitas vezes eu paro e penso, até algumas situações que eu falo, cara, por que eu estou aqui? Né? Que muitas vezes vai contra algumas, né, daquilo que eu acredito. E aí eu penso exatamente sobre isso, Renan. Entende, compreende, respeita, não fomenta. Mas você tem um propósito de estar aqui, agora, talvez você seja esse, está sendo usado como um feixe de luz, vamos colocar dessa forma, para talvez apontar para uma direção, para um caminho. Talvez seja isso. E só entrando em consonância do que a gente estava falando, isso é o servir. Enquanto você coloca que a primeira, ou melhor, a metanoia transformadora da sua vida dentro de todas elas, e realmente a gente não combinou nada, essa é a ideia, né, do nosso momento aqui agora, sempre natural. Nunca derroteiro. A espiritualidade, ela sempre vem, né, como a principal. Bom, eu também passei recentemente por essa transformação e a gente fica cheio, né? A gente fica cheio. Cheio. A nossa vida, ela já não consegue, é impossível. Hoje eu tenho uma rotina de oração, assim, ainda, claro, que estou aprimorando cada dia mais, a gente sempre tem que melhorar, né? Sim. Eu brinco, o dia que a gente não tiver que melhorar nessa vida, em todos os âmbitos aí, a gente pode ser levado, né? Exatamente. Acabou o jogo. A gente pode ser levado. Acabou o jogo. Endgame. O dia que não tiver mais que melhorar, acabou. Eu gosto de falar que a gente nunca está pronto. A gente está preparado. Pronto, a gente nunca vai estar. O dia que estiver pronto, é o dia que a gente vai embora. Eu acho que é interessante para um lugar melhor. Que a gente tem que assim sempre... seja. A gente sempre está desenvolvendo a nossa humildade dessa forma. Sim, porque a gente entendendo que nós estamos evoluindo todos os dias. Eu tô aqui, eu tô aprendendo alguma coisa. Eu tô lá, eu tô aprendendo alguma coisa. Sempre eu tô aprendendo alguma coisa, né? A humildade de você entender que você não sabe tudo. Que você está nesse caminho de aprendizado, né? É extremamente interessante. Tem uma frase, também foi de um palestrante que a gente dividiu alguns momentos, que ele trouxe: ou eu ganho ou eu aprendo. Sim. Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Mas acho que a essência de a gente olhar para a vida nesse formato também tem aí a humildade. Sim. A humildade de saber que muitas vezes eu preciso de outros recursos, eu preciso me colocar numa posição de aprendiz constantemente. E quando a gente pega, né... Ter um coração ensinável. Um coração ensinável. Um coração ensinável, eu acho que... Olha, que é uma forma da gente entender. Essa frase eu aprendi com você. Confesso, um coração ensinável. Minha querida Regiane, eu aprendi também um coração disposto e tempo de qualidade. Eu acho que são frases, né? E nesse final de semana eu ouvi, ainda era até um momento de culto, eu ouvi algo tão maravilhoso, é que Jesus sempre teve falas simples com pensamentos profundos. Sim. Levanta, vem. E só jogando para esse contexto, ter um coração ensinável, uma fala simples, mas um pensamento tão profundo, um coração disposto, um pensamento tão profundo, tempo de qualidade, um pensamento tão profundo e uma frase tão simples. Então, se a gente meditasse um pouquinho sobre cada uma delas, você vê que quantas situações nós temos na vida onde as frases e a comunicação ela é complexa, mas o pensamento é raso. Cada vez
mais raso. Pessoal, eu confesso que eu gostaria de ficar aqui por mais 2 horas ou 3. Eu queria ficar até às 11. Tô dando o relógio aqui, mas exato, assim, a gente está fazendo monitoramento aqui do tempo. Vamos precisar, Thalita, já vai ficar o convite, a gente precisa continuar ainda mais. Vai ser parte 1 e parte 2. Tô aqui, é só vocês me chamarem que eu tô aqui, gente. Não, chamou, tô aqui. Tem que acontecer de novo, precisa. A gente já pode fazer quase mensalmente ela conosco, né? Porque assim, é um por semana, 3 convidados diferentes, a Thalita vai virar host. Host, ok, gostei. Muito bom, muito bom. Obrigada. Thalita que estará conosco aí também no evento agora dia 8/2, só aproveitando, né? Só para fazer essa chamada, dia 8/2 no Cine Teatro aqui em Extrema, a gente tem uma palestra aqui. Todos nós aqui, mais uma trupe muito boa, a gente vai trazer essa educação empreendedora. Vamos servir mais um pouco, né? Vamos entregar um pouco mais daquilo que a gente realmente acredita. E Thalita, obrigado de coração. E o legal é que a gente vai falar muito do que foi falado aqui, de desafios. Desafios, com certeza. João, posso fazer aquele final? Na hora, chefe. Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com você aqui, Thalita. Muito obrigado por esse momento. Obrigada a vocês, gente. Eu espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma. Contribuiu demais. Demais. Eu aprendo, busco aprender todos os dias e se não tiver como passar isso para as pessoas, eu acho que não tem sentido. Então, que eu possa ter contribuído um pouquinho aí na vida de cada um, né? Sem dúvida. Passou rápido, não passou? Passou muito rápido. Nossa senhora. Vamos já pedir uma comida? Na próxima a gente já traz comida e abre a agenda, pode ser? Na próxima a gente vai bater aí os famosões aí, vai mais de 5 horas falando. João, antes de mais nada, antes de eu fazer aquele fechamento, vou pedir licença para fazer aquele fechamento. Por favor. Você tem aquela situação de seguir que você sempre faz? O que tem que fazer, né? Vamos lá. Todo dia que a gente tem que entrar ali no YouTube, a gente tem que se inscrever, dar o like e clicar no sininho. Ative as notificações. Agora no Spotify também, João? No Spotify também, a gente já está agilizando para isso. Perfeitamente. Todo mundo vai conseguir escutar na academia, no carro, onde estiver. A gente vai estar lá falando na cabeça da turma. Maravilha, então. E hoje eu queria primeiro agradecer de novo. Muito obrigado. João, sempre obrigado para você também, meu mestre. Sempre obrigado para você, mas obrigado especial hoje foi para a Thalita, que cara... Sensacional. Espetáculo. Jargão, maravilha. Pode ser dessa forma? Show. Muito bom. Thaís, sempre 10, maravilhoso. Thaís, muito obrigado. Só fechando, agora eu prometo. Salmo 118. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Amém. Amém. Isso é metanoia.